No casamento do bilionário, sua ex-esposa surge grávida e diz algo que muda tudo. Ricardo Albuquerque ajustava nervosamente a gravata dourada enquanto os últimos preparativos da cerimônia mais luxuosa de São Paulo aconteciam ao seu redor. Sua noiva, Fernanda Moreira, descendente de uma das famílias mais tradicionais da cidade, esperava no altar da Basílica do Sagrado Coração de Jesus, enquanto 600 convidados aguardavam em silêncio. Foi então que as portas da igreja se abriram com estrondo. Uma mulher em um vestido rosa claro, com a barriga claramente arredondada pela gravidez, caminhou pelo corredor central ignorando os murmúrios escandalizados dos presentes. "Ricardo!" gritou ela, fazendo com que todos os olhares se voltassem para o empresário. "Essa criança é sua e ela precisa de você." O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Fernanda empalideceu ao reconhecer quem era aquela mulher. Era Mariana Santos, a ex-esposa de Ricardo que havia desaparecido há 3 anos sem dar qualquer explicação, deixando apenas uma carta de despedida. "Mariana?" sussurrou Ricardo, sentindo as pernas tremerem. "O que você está fazendo aqui?" "Você sabe muito bem o que eu estou fazendo aqui", respondeu ela, caminhando mais alguns passos em direção ao altar. "Você sabia onde eu estava esse tempo todo." Os convidados começaram a murmurar mais alto. Fernanda olhou para Ricardo com uma expressão de confusão e raiva misturadas. Como assim ele sabia onde sua ex-esposa estava? "Eu não sei do que você está falando", mentiu Ricardo, mas sua voz tremeu ao proferir essas palavras. "Não minta para mim, Ricardo Albuquerque", disse Mariana, colocando as mãos na barriga. "Você pode mentir para todos esses outros, mas não para mim. Você mandava dinheiro todos os meses para a conta que eu abri em Recife." A revelação caiu como uma bomba sobre os presentes. Fernanda deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa no rosto. A mãe de Ricardo, Dona Conceição Albuquerque, levantou-se de seu lugar na primeira fileira com o rosto vermelho de vergonha e raiva. "Seguranças!" gritou Dona Conceição. "Tirem essa mulher daqui imediatamente." 2 homens de terno preto se aproximaram de Mariana, mas ela ergueu a mão, fazendo-os pararem. "Eu vou embora", disse ela, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. "Mas você sabe onde me encontrar. E dessa vez, Ricardo, você não pode fugir. Essa criança precisa do pai." Ela se virou e caminhou de volta pelo corredor, deixando para trás um silêncio constrangedor e centenas de olhares curiosos. Ricardo ficou parado, sem saber o que fazer ou dizer. "Ricardo", disse Fernanda com a voz controlada, mas todos podiam perceber a raiva contida. "Nós precisamos conversar. Agora." O padre, um homem de cabelos grisalhos que conhecia a família Albuquerque há décadas, pigarreou desconfortavelmente. "Talvez seja melhor adiarmos a cerimônia", sugeriu ele em voz baixa. "Não", disse Fernanda com firmeza. "A cerimônia continua, mas quero respostas depois. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando." Agora, continuando. O casamento prosseguiu, mas a atmosfera havia mudado completamente. Os votos soaram vazios, os sorrisos pareciam forçados, e o beijo dos noivos foi rápido e sem emoção. Durante toda a cerimônia, Ricardo não conseguia tirar da cabeça a imagem de Mariana grávida. Aquela barriga redonda, o jeito como ela colocou as mãos sobre ela de forma protetora. Seria mesmo filho dele? 3 anos atrás, quando Mariana desapareceu, Ricardo havia ficado devastado. Eles tinham se casado por amor, não por conveniência como agora estava fazendo com Fernanda. Mariana era filha de um marceneiro de Olinda. Uma mulher simples, mas com um coração enorme, e uma inteligência que impressionava a todos que a conheciam. O problema era que a família de Ricardo nunca a aceitou. Dona Conceição deixava claro a cada oportunidade que Mariana não era do nível deles, que uma mulher sem sobrenome tradicional, sem dinheiro e sem educação em colégios europeus jamais seria uma Albuquerque de verdade. As pressões foram aumentando, até que, um dia, Ricardo acordou e encontrou apenas uma carta sobre a cômoda. "Ricardo, eu te amo mais do que palavras podem expressar, mas não posso mais ser o motivo de brigas na sua família.
Você merece alguém que seja aceita por todos. Não tente me procurar. Mariana. Ele havia tentado encontrá-la por meses, mas ela parecia ter desaparecido da face da terra. Foi só um ano depois que um investigador particular descobriu que ela estava em Recife, trabalhando como professora em uma escola pública. Ricardo começou a mandar dinheiro anonimamente, sem nunca tentar contato direto. Era sua forma de cuidar dela à distância, mesmo sabendo que ela não queria mais vê-lo. Durante a festa no salão do Hotel Copacabana Palace, Ricardo mal conseguia se concentrar nas conversas. Fernanda estava radiante, cumprimentando os convidados e agradecendo os presentes caros, mas ele notava que ela evitava olhar diretamente para ele. "Meu filho", disse Dona Conceição, aproximando-se dele durante a valsa dos noivos. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje." "Mãe, não é o momento", respondeu Ricardo, tentando manter o sorriso para as fotos. "É exatamente o momento", insistiu ela. "Aquela mulher não pode aparecer no seu casamento fazendo esse escândalo. Isso pode afetar os negócios, a reputação da família." "A reputação da família?" Ricardo parou de dançar por um momento. "Mãe, ela disse que está grávida." "E você acredita?" Dona Conceição riu amargamente. "Ricardo, você é um homem rico. Mulheres como ela são capazes de qualquer coisa para conseguir dinheiro." "Mulheres como ela?" A voz de Ricardo ficou mais baixa, mas o tom era perigoso. "Que tipo de mulher é Mariana, mãe?" "Uma aproveitadora", disse Dona Conceição sem hesitar. "Uma mulher que se casou com você pelo dinheiro e agora está de volta porque precisa de mais. Se ela quisesse dinheiro, por que ela foi embora?" Ricardo olhou para sua mãe com uma expressão que ela nunca havia visto antes. "Por que ela recusou a pensão que ofereci? Por que ela sumiu sem levar nada?" Dona Conceição ficou em silêncio por um momento, mas rapidamente se recompôs. "Porque ela estava planejando isso desde o começo", disse ela. "Sair de forma dramática para depois voltar com uma história de gravidez e conseguir ainda mais dinheiro." Ricardo balançou a cabeça, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Sua mãe nunca havia compreendido Mariana. Nunca havia se dado ao trabalho de conhecê-la de verdade. Quando a festa estava no auge, Fernanda puxou Ricardo para um dos salões privados do hotel. "Agora você vai me explicar tudo", disse ela, cruzando os braços. "Quem é essa mulher e por que ela disse que você sabia onde ela estava?" Ricardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "Mariana é minha ex-esposa", começou ele. "Nós nos divorciamos há 3 anos. Isso eu já sabia", disse Fernanda impaciente. "O que eu quero saber é por que ela disse que você sabia onde ela estava e por que você estava mandando dinheiro para ela." "Como você sabe que eu estava mandando dinheiro?" "Porque eu ouvi o que ela disse na igreja, assim como todo mundo." Fernanda caminhou até a janela, olhando para a vista da praia de Copacabana. "Ricardo, nós nos casamos há menos de 4 horas, e eu já descobri que meu marido tem segredos. Não é um bom começo. Eu mandava dinheiro porque me sentia responsável por ela", admitiu Ricardo. "Ela saiu de casa sem nada, sem emprego, sem família em São Paulo. Era o mínimo que eu podia fazer." "O mínimo que você podia fazer era ser honesto comigo", disse Fernanda, se virando para encará-lo. "Você escondeu isso durante todo o nosso relacionamento. E o que isso mudaria?" Ricardo sentiu-se na defensiva. "Eu estava ajudando uma pessoa que já foi importante na minha vida. Isso é errado?" "Não é errado, Ricardo." A voz de Fernanda ficou mais suave. "Mas esconder é. E agora ela aparece dizendo que está grávida de você. Isso não é um detalhe pequeno." "Eu não sei se é meu filho", disse Ricardo, mas mesmo enquanto falava, ele sabia que estava mentindo para si mesmo. Os prazos batiam perfeitamente. "Você sabe que é", disse Fernanda, lendo sua expressão. "Posso ver nos seus olhos." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o som da música da festa chegando abafado através das paredes. "O que nós vamos fazer agora?" perguntou Fernanda finalmente. "Não sei", admitiu Ricardo. "Preciso conversar com ela, entender por que ela voltou agora." "Eu?" A voz de Fernanda tremeu ligeiramente. "Onde eu fico nessa história toda? Você é minha esposa", disse Ricardo, mas as palavras soaram vazias até para ele.
No papel, sim, disse Fernanda. Mas e no seu coração, Ricardo? Você ainda a ama? A pergunta ficou no ar sem resposta. Ricardo não conseguia mentir para Fernanda, mas também não estava pronto para admitir a verdade que ele mesmo estava descobrindo naquele momento. No dia seguinte, Ricardo cancelou a lua de mel em Paris e disse a Fernanda que tinha assuntos urgentes para resolver. Ela não protestou, mas ele podia ver a decepção em seus olhos. Ele dirigiu até Recife sem avisar ninguém, seguindo o endereço que havia guardado durante todos esses anos. A casa era simples, em um bairro de classe média, com um pequeno jardim na frente, onde algumas flores coloridas lutavam contra o sol forte do Nordeste. Quando Mariana abriu a porta, ela não pareceu surpresa em vê-lo. Demorou para aparecer, disse ela, deixando-o entrar. A casa era pequena, mas acolhedora, decorada com móveis simples e algumas plantas. Ricardo pôde ver livros espalhados pela mesa da sala, indicando que ela estava corrigindo provas. — Você ainda dá aula? Perguntou ele. — Literatura portuguesa para o ensino médio, respondeu ela, sentando-se no sofá e fazendo um gesto para que ele fizesse o mesmo. Pago as contas e me deixa feliz. Mariana, por que você voltou? Ricardo foi direto ao ponto. Porque depois de 3 anos você apareceu no meu casamento? Porque essa criança precisa de um pai. Ela colocou as mãos na barriga. E porque você tem o direito de saber que vai ser pai. É meu mesmo. Mariana olhou para ele com uma expressão de mágoa. Você realmente acha que eu mentiria sobre isso? Perguntou ela. Você me conhece há quanto tempo, Ricardo? Me conhecia, corrigiu ele. Há 3 anos, você era uma pessoa. Não sei quem você é agora. Eu sou a mesma pessoa que sempre fui, disse Mariana com firmeza. A diferença é que agora eu sei o meu valor e não aceito migalhas. Migalhas? Ricardo ficou confuso. Do que você está falando? Você acha que eu não sabia que era você que mandava o dinheiro? Mariana riu sem humor. Ricardo, eu te conheci quando você ainda era um jovem idealista que queria mudar o mundo. Eu sabia identificar sua caligrafia de olhos fechados. Se você sabia, por que nunca entrou em contato? Porque eu tinha orgulho, admitiu ela. E porque eu sabia que você só estava mandando dinheiro para aliviar sua consciência, não porque queria me ter de volta. Isso não é verdade, não é? Mariana se levantou e foi até a cozinha, voltando com 2 copos de suco de cajá. Então por que você se casou com outra pessoa? Ricardo não soube o que responder. Como explicar que havia se casado com Fernanda porque ela era aceita por sua família, porque era o tipo de casamento que todos esperavam dele? Eu tentei te esquecer, disse ele finalmente. E conseguiu? Mais uma vez, o silêncio foi a resposta. Por que você não me procurou quando descobriu que estava grávida? Perguntou Ricardo. Porque eu não queria que você ficasse comigo por obrigação. Mariana bebeu um gole do suco. Eu queria que você me escolhesse porque me amava, não porque eu estava esperando um filho seu. E agora? O que mudou? O médico disse que a criança pode ter algumas complicações. A voz de Mariana ficou mais baixa. Nada grave, mas vai precisar de cuidados especiais, exames frequentes, talvez algumas cirurgias pequenas no futuro. E eu não tenho condições de pagar tudo isso. Ricardo sentiu o peito apertar. Não era só questão de dinheiro, era questão de responsabilidade. Aquela criança era sua, e ela precisava dele. Quanto você precisa? Perguntou ele. Eu não quero sua caridade, disse Mariana com firmeza. Eu quero que você seja um pai presente, que participe da vida dessa criança, que a ame e que esteja aqui quando ela precisar. E Fernanda? Perguntou Ricardo. Você apareceu no meu casamento na frente de todos. Como você acha que ela se sente? Eu sinto muito por ela, disse Mariana, e Ricardo podia perceber que ela estava sendo sincera. Mas ela não é minha responsabilidade. Essa criança é. Eles conversaram por horas. Mariana contou sobre os 3 anos que havia passado em Recife, sobre como havia reconstruído sua vida, sobre os amigos que havia feito e o trabalho que amava. Ricardo falou sobre como havia sentido sua falta, sobre como o casamento com Fernanda havia sido mais uma questão de conveniência do que de amor. Quando ele estava se preparando para voltar a São Paulo, Mariana segurou seu braço. Ricardo, eu preciso que você saiba uma coisa, disse ela.
Eu não voltei para destruir sua vida ou para tentar reconquistá-lo. Eu voltei porque essa criança tem o direito de conhecer o pai. E você? Perguntou ele. Você ainda sente alguma coisa por mim? Mariana sorriu tristemente. Eu nunca parei de te amar, admitiu ela. Mas amor não é suficiente, Ricardo. 3 anos atrás eu aprendi isso da pior forma possível. Ricardo voltou para São Paulo com a mente confusa e o coração dividido. Fernanda estava esperando por ele no apartamento que haviam comprado juntos em Moema. E então? Perguntou ela assim que ele entrou. É meu filho, disse Ricardo, sentando-se pesadamente no sofá. Fernanda ficou em silêncio por um longo momento. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora eu vou ser um pai, disse Ricardo, e vou cuidar dessa criança como ela merece. E nós? O nosso casamento? Ricardo olhou para Fernanda. Ela era uma mulher bonita, inteligente, bem educada. Qualquer homem seria feliz ao lado dela. Mas ele não estava apaixonado por ela, e ela sabia disso. Fernanda, eu não posso te dar o que você merece, disse ele honestamente. Você merece alguém que te ame completamente, sem reservas. E você ainda a ama. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sim, admitiu Ricardo. Eu nunca parei de amar Mariana. Fernanda assentiu como se já soubesse dessa resposta. Eu vou pedir o divórcio, disse ela calmamente. Mas não vou tornar isso um escândalo. Vamos dizer que foi uma decisão mútua. Fernanda, eu sinto muito. Eu também, disse ela. Mas talvez seja melhor assim. Eu merecia mais do que migalhas do seu coração. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e, principalmente, se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Nos dias seguintes, Ricardo começou a arrumar os papéis do divórcio, enquanto também organizava sua nova realidade. Ele iria se mudar para Recife para estar perto do filho, mas antes precisava resolver alguns assuntos em São Paulo. O primeiro e mais difícil foi conversar com sua mãe. Você enlouqueceu completamente, disse Dona Conceição quando soube da decisão do filho. Você vai deixar Fernanda, uma mulher maravilhosa de família tradicional, por uma professora primária. Mãe, Mariana é professora do ensino médio, e isso não importa, disse Ricardo, tentando manter a calma. Ela está esperando meu filho. Seu suposto filho, corrigiu Dona Conceição. Você nem fez exame de DNA. Eu não preciso de exame de DNA, disse Ricardo com firmeza. Eu confio na Mariana. Confia numa mulher que desapareceu sem dar explicações? Dona Conceição balançou a cabeça. Ricardo, essa mulher está te manipulando. Não, mãe, disse Ricardo. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele olhou para sua mãe com desaprovação total. Quem me manipulou foi a senhora. Durante anos a senhora fez questão de deixar claro que Mariana não era boa o suficiente para nossa família. A senhora a humilhou, a tratou como uma estranha em nossa própria casa. Eu estava protegendo você, disse Dona Conceição na defensiva. Protegendo de quê? Ricardo levantou a voz. Do amor? Da felicidade. Mãe, eu era feliz com Mariana, verdadeiramente feliz. E os negócios? A empresa? Dona Conceição tentou uma abordagem diferente. Você vai jogar tudo isso fora por uma capricho? Os negócios vão continuar, disse Ricardo. Eu posso comandar a empresa de qualquer lugar. E não é um capricho, mãe. É minha vida. Dona Conceição ficou em silêncio por alguns minutos, claramente tentando encontrar outros argumentos. E se ela te deixar novamente? Perguntou ela finalmente. E se depois que você mudar sua vida toda por ela, ela decidir que não te quer mais? Essa pergunta atingiu Ricardo em cheio. Era exatamente isso que ele temia, mas ele também sabia que não podia viver com medo de ser abandonado novamente. Então eu vou lidar com isso quando acontecer, disse ele. Mas eu não vou passar o resto da minha vida me perguntando e se. A conversa com o pai foi mais fácil. Seu Roberto Albuquerque era um homem de poucas palavras, mas quando Ricardo explicou a situação, ele apenas assentiu. Você vai ser um bom pai, disse o homem mais velho. E se você ama essa mulher, lute por ela.
A vida é muito curta para desperdiçar com arrependimentos. O senhor não se importa que ela não seja de família tradicional? Seu Roberto riu. Filho, seu avô era vendedor de tecidos no Brás. Toda a família já foi humilde um dia. O que importa é o caráter da pessoa. Enquanto organizava a mudança, Ricardo também teve que lidar com os aspectos práticos de se mudar para outra cidade. Ele decidiu abrir um escritório da empresa em Recife, alegando que queria expandir os negócios para o Nordeste. Não era mentira, mas também não era toda a verdade. Fernanda foi surpreendentemente compreensiva durante todo o processo do divórcio. Ela não pediu pensão, nem tentou ficar com metade dos bens. Dizia que só queria sua liberdade de volta. Você tem certeza? Perguntou Ricardo quando ela recusou a pensão. Você tem direito à metade de tudo. Eu tenho meu próprio dinheiro, disse ela, e meu próprio nome. Eu não preciso do seu dinheiro, Ricardo. Eu só queria seu amor, e isso você não pode me dar. Um mês depois do casamento que virou escândalo, Ricardo estava de volta a Recife. Desta vez, ele alugou um apartamento no mesmo bairro onde Mariana morava e começou a frequentar suas consultas médicas. A primeira ultrassonografia que ele acompanhou foi uma experiência emocionante. Ver o pequeno ser humano se movendo na tela, ouvir os batimentos cardíacos rápidos, saber que aquela criança era parte dele e parte da mulher que ele amava. É uma menina, disse o médico apontando para a tela, e pelos exames está tudo bem. As complicações que detectamos anteriormente não se confirmaram. Mariana começou a chorar de alívio e Ricardo sentiu uma emoção que nunca havia experimentado antes. Era amor, mas era diferente do que sentia por Mariana. Era algo mais profundo, mais instintivo. Uma menina, repetiu ele ainda olhando para a tela. Nossa filha. Mariana olhou para ele com surpresa. Era a primeira vez que ele dizia nossa, desde que havia voltado. Depois da consulta, eles foram a uma lanchonete próxima ao consultório. Ricardo, eu preciso deixar algumas coisas claras, disse Mariana. O fato de você estar aqui, participando da gravidez, não significa que nós estamos juntos novamente. Eu sei disso, disse Ricardo, embora essa fosse exatamente sua esperança. Eu não quero que você fique aqui por obrigação ou por pena, continuou ela. Nossa filha vai sentir se o pai dela não quer estar presente de verdade. Eu quero estar presente, disse Ricardo com firmeza. E não é por obrigação. Então por quê? Porque eu amo você, disse ele, finalmente falando o que estava no seu coração há 3 anos. Porque eu nunca parei de te amar. E porque eu quero a chance de construir uma família de verdade com você. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo, muita coisa mudou, disse ela finalmente. Eu mudei. Eu não sou mais a mesma mulher que saiu de São Paulo há 3 anos. Eu também mudei, disse ele. Eu aprendi que família de verdade, amor de verdade, vale mais do que qualquer aprovação social. E sua mãe? Sua família? Perguntou Mariana. Você acha que eles vão me aceitar agora? Se eles não aceitarem, o problema é deles, disse Ricardo. Eu escolho você, Mariana. Eu escolho nossa filha. Eu escolho nossa família. Mariana sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado a Recife. Não vai ser fácil, alertou ela. Eu construí uma vida aqui. Tenho trabalho, amigos, uma rotina. Não vou abrir mão de tudo isso. Eu não estou pedindo para você abrir mão de nada, disse Ricardo. Estou pedindo para você me deixar fazer parte dessa vida que você construiu. Durante as semanas seguintes, Ricardo começou a se integrar à vida de Mariana em Recife. Ele conheceu os amigos dela, visitou a escola onde ela trabalhava, descobriu os restaurantes favoritos dela na cidade. Era uma vida simples, muito diferente da agitação de São Paulo, mas Ricardo descobriu que gostava dessa simplicidade. Gostava de acordar cedo e tomar café da manhã com Mariana antes dela ir para a escola. Gostava de passar as tardes trabalhando no computador enquanto ela corrigia provas ao seu lado. Eles ainda não haviam voltado a ser um casal oficialmente. Mariana havia deixado claro que precisava de tempo para confiar nele novamente. Mas Ricardo estava disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Uma noite, enquanto estavam assistindo televisão no sofá da sala, Mariana de repente levou a mão à barriga.
Ela está chutando muito, disse ela rindo. Posso sentir? Perguntou Ricardo hesitante. Mariana assentiu e guiou a mão dele até sua barriga. No momento em que Ricardo sentiu o movimento da filha, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela é forte, disse ele maravilhado. Ela vai precisar ser, disse Mariana cobrindo a mão dele com a sua. Crescer filha de pais que moram em cidades diferentes não vai ser fácil. Quem disse que vamos morar em cidades diferentes? Perguntou Ricardo. Ricardo, você tem sua vida em São Paulo, sua empresa, sua família. Minha empresa pode ser comandada de qualquer lugar no mundo, disse ele. E quanto à minha família, você e nossa filha são minha família agora. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, Mariana deixou Ricardo dormir em sua casa, não na mesma cama, mas no sofá da sala. Quando ela acordou na manhã seguinte e o viu dormindo ali, com o cabelo bagunçado e uma expressão peaceful no rosto, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Os meses passaram rapidamente. A barriga de Mariana crescia e, junto com ela, a expectativa de Ricardo. Ele havia transformado o quarto de hóspedes de Mariana em um quarto de bebê, pintando as paredes de um tom suave de amarelo e montando o berço com as próprias mãos. Dona Conceição ligava uma vez por semana, sempre com o mesmo discurso sobre como ele estava cometendo um erro. Mas Ricardo havia aprendido a não deixar que as palavras da mãe o afetassem. Seu Roberto, por outro lado, surpreendeu a todos ao aparecer em Recife uma semana antes do parto. Vim conhecer minha neta, disse ele simplesmente quando Ricardo perguntou o que ele estava fazendo ali. A presença do avô trouxe uma tranquilidade inesperada para Mariana. Seu Roberto era um homem gentil e respeitoso, completamente diferente da imagem que ela havia criado na mente, baseada no comportamento de Dona Conceição. Sinto muito pelo que minha esposa fez com você, disse ele numa tarde, enquanto tomavam café na cozinha de Mariana. Conceição tem suas qualidades, mas às vezes ela se deixa levar pela vaidade. Eu entendo que ela queria proteger Ricardo, disse Mariana diplomaticamente. Não, disse seu Roberto com firmeza. Ela queria proteger a imagem que ela tinha da família. São coisas diferentes. Quando o trabalho de parto começou, numa madrugada de setembro, Ricardo estava tão nervoso que quase desmaiou na sala de espera. Seu Roberto ria da situação, lembrando ao filho que quem estava fazendo todo o trabalho difícil era Mariana. Depois de 8 horas de trabalho de parto, Beatriz Albuquerque Santos veio ao mundo, pesando 3,2 kg, com um chorinho forte e saudável, que fez todos na sala chorarem de emoção. Quando a enfermeira colocou a menina nos braços de Ricardo, ele sentiu que sua vida havia finalmente encontrado seu verdadeiro propósito. Ela é perfeita, sussurrou ele, olhando para a filha recém-nascida. Completamente perfeita. Mariana, exausta mas radiante, sorriu ao ver Ricardo segurando a filha. Naquele momento, ela soube que havia tomado a decisão certa ao voltar para a vida dele. Ela tem seus olhos, disse Mariana. E seu nariz, respondeu Ricardo, não conseguindo tirar os olhos da filha. Seu Roberto, que estava observando tudo de um canto da sala, se aproximou para conhecer a neta. Bem-vinda à família, pequena Beatriz, disse ele, tocando delicadamente a mãozinha da bebê. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os primeiros meses de vida de Beatriz foram uma adaptação para todos. Ricardo descobriu que ser pai era ao mesmo tempo mais difícil e mais recompensador do que havia imaginado. As noites mal dormidas, as fraldas sujas, o choro inexplicável, tudo isso era compensado pelos sorrisos da filha e pelos momentos de pura felicidade quando ela o reconhecia. Mariana observava Ricardo se transformar em um pai dedicado e carinhoso. Ele havia mudado suas prioridades completamente, cancelando reuniões importantes quando Beatriz precisava ir ao médico, trabalhando em casa para poder ajudar com a bebê. Uma noite, quando Beatriz tinha 3 meses, ela acordou chorando muito forte. Ricardo e Mariana tentaram de tudo: mamadeira, fralda limpa, colo, cantarolar,
mas nada parecia acalmar a bebê. Talvez seja cólica, disse Mariana, exausta depois de 2 horas tentando acalmar a filha. Ou talvez ela esteja com febre, disse Ricardo, preocupado. Vamos ao hospital. Eles passaram a madrugada toda no pronto-socorro, mas os médicos confirmaram que Beatriz estava bem. Apenas com uma cólica forte que logo passaria. Quando voltaram para casa já era manhã, e os 3 estavam exaustos. Desculpe por ter te acordado, disse Ricardo, se preparando para ir para o sofá da sala. Ricardo, disse Mariana parando-o antes que ele saísse do quarto, você não precisa mais dormir no sofá. Ele se virou surpreso. Tem certeza? Você já provou que está aqui pela Beatriz e por mim, não por obrigação, disse Mariana. E eu sinto sua falta ao meu lado. Naquela noite, Ricardo dormiu ao lado de Mariana pela primeira vez em quase 4 anos. Era diferente de antes, mais maduro, mais consciente do valor daquele momento. Nos meses seguintes, eles começaram a construir uma rotina como família. Ricardo havia oficializado a mudança para Recife, transformando o escritório local em sua base principal de operações. A empresa continuava prosperando, talvez até melhor do que antes, porque ele havia aprendido a delegar mais e a confiar em sua equipe. Mariana voltou a dar aulas quando Beatriz completou 6 meses, mas agora com um esquema mais flexível que lhe permitia passar mais tempo com a filha. Ricardo havia insistido em contratar uma babá para ajudar, mas Mariana fazia questão de participar de todos os momentos importantes da filha. O primeiro Natal de Beatriz foi especial. Seu Roberto veio passar as festas com eles e, para surpresa de todos, Dona Conceição também apareceu em Recife véspera do Natal. Vim conhecer minha neta, disse ela, com um tom que tentava ser casual, mas traía sua ansiedade. Mariana recebeu a sogra com educação, mas sem demonstrar nenhuma animosidade. Ela havia aprendido que guardar mágoas só fazia mal a ela mesma. Dona Conceição, por sua vez, ficou visivelmente emocionada ao conhecer Beatriz. A bebê havia herdado os olhos expressivos do pai e o sorriso doce da mãe, e era impossível não se apaixonar por ela. Ela é linda, admitiu Dona Conceição, segurando a neta pela primeira vez. É a cara do Ricardo quando era bebê, disse seu Roberto mostrando fotos antigas no celular. Durante os dias em que esteve em Recife, Dona Conceição teve a oportunidade de observar a vida que o filho havia construído. Ela viu como ele era feliz, como Mariana cuidava bem dele e da bebê, como os 3 formavam uma família unida e amorosa. Na véspera de sua partida, ela pediu para conversar com Mariana em particular. Eu quero me desculpar, disse a senhora mais velha. Eu fui injusta com você. Eu deixei meus preconceitos atrapalharem meu julgamento. Dona Conceição, isso já passou, disse Mariana gentilmente. Não, não passou, insistiu ela. Eu quase destruí a felicidade do meu filho por causa da minha vaidade. Você é uma boa mulher, Mariana, uma boa mãe e uma boa esposa. Ricardo teve sorte de encontrar você. Obrigada, disse Mariana, emocionada com a sinceridade da sogra. Vocês vão se casar novamente? Perguntou Dona Conceição. Não sei, respondeu Mariana honestamente. Ainda estamos aprendendo a ser uma família novamente. Bem, quando decidirem, vocês terão minha bênção, disse Dona Conceição. E eu prometo que desta vez vou me comportar como uma sogra deve se comportar. Depois que os pais de Ricardo voltaram para São Paulo, a vida seguiu seu curso tranquilo. Ricardo e Mariana haviam encontrado um equilíbrio entre trabalho, cuidados com Beatriz e tempo para eles como casal. Uma noite de março, quando Beatriz estava dormindo peacefully em seu berço, Ricardo trouxe uma garrafa de vinho e 2 taças para a varanda do apartamento. O que estamos comemorando? Perguntou Mariana, aceitando a taça. 1 ano desde que você voltou para minha vida, disse Ricardo. Foi há 1 ano mesmo, disse Mariana, pensativa. Parece que foi ontem e há uma eternidade ao mesmo tempo. Você se arrepende? Perguntou Ricardo. De ter voltado, de ter me dado uma segunda chance? Nunca, respondeu Mariana sem hesitar. E você?
Se arrepende de ter deixado tudo em São Paulo? O único arrependimento que eu tenho é não ter lutado por você 3 anos atrás, disse Ricardo. Eu deveria ter ido atrás de você. Deveria ter provado que você era mais importante para mim do que a opinião de qualquer pessoa. Mas se você tivesse feito isso na época, talvez não tivéssemos amadurecido o suficiente para dar certo agora, disse Mariana. Talvez precisássemos passar por essa separação para valorizarmos o que temos. Você acha que estamos prontos agora? Perguntou Ricardo. Prontos para quê? Para se casar novamente, disse Ricardo, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Mariana arregalou os olhos, surpresa. Ricardo. Eu sei que pode parecer precipitado, disse ele, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas elegante. Mas eu não quero passar mais um dia da minha vida sem ter a certeza de que você é minha companheira oficial. Você tem certeza? Perguntou Mariana, olhando para o anel. Porque desta vez não há volta. Se eu disser sim, é para sempre. É exatamente isso que eu quero, disse Ricardo, tirando o anel da caixa. Para sempre com você e com nossa filha. Mariana estendeu a mão, e Ricardo colocou o anel em seu dedo. Desta vez, não havia pressão da família, não havia expectativas sociais. Era apenas 2 pessoas que se amavam e queriam construir uma vida juntas. Sim, disse ela sorrindo através das lágrimas, mas desta vez vamos fazer do nosso jeito. Do nosso jeito, concordou Ricardo, beijando-a. O casamento foi marcado para setembro, no primeiro aniversário de Beatriz. Seria uma cerimônia simples na praia de Boa Viagem, apenas com a família mais próxima e alguns amigos queridos. Fernanda, que havia se mudado para o Rio de Janeiro e estava namorando um médico que havia conhecido em uma viagem, mandou um presente e um cartão desejando felicidades ao casal. Não havia amargura em suas palavras, apenas sincera gratidão por Ricardo ter sido honesto sobre seus sentimentos. A cerimônia na praia foi tudo que o primeiro casamento de Ricardo não havia sido. Genuína, emocionante, cheia de amor verdadeiro. Beatriz, com 1 ano de idade, usava um vestidinho branco e ficava no colo do avô Roberto durante a cerimônia. Quando o celebrante perguntou se Ricardo aceitava Mariana como esposa, ele respondeu com uma voz forte e clara: aceito, e prometo que desta vez nada nem ninguém vai me impedir de lutar por nossa família. Quando foi a vez de Mariana, ela olhou nos olhos de Ricardo e disse: aceito, e prometo que desta vez vou confiar no nosso amor, mesmo quando os tempos difíceis chegarem. Depois do beijo dos noivos, Beatriz bateu palminhas do colo do avô, como se entendesse que aquele era um momento de celebração. A festa foi no terraço do prédio onde moravam, decorado com flores simples e luzes de LED. Dona Conceição havia feito questão de organizar tudo como uma forma de compensar os problemas que havia causado no passado. Durante a festa, Ricardo fez um discurso emocionado. Há 2 anos eu pensava que sabia o que era sucesso, disse ele, olhando para os convidados. Eu tinha dinheiro, status, uma empresa próspera, mas eu não tinha o que realmente importa, uma família que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Ele se virou para Mariana e Beatriz. Vocês duas me ensinaram que o verdadeiro sucesso é acordar todos os dias ao lado de quem você ama. É ver sua filha dar os primeiros passos. É construir uma vida baseada em amor verdadeiro, não em conveniência. Mariana estava chorando quando ele terminou o discurso, e não era a única. Até Dona Conceição estava secando as lágrimas discretamente. A lua de mel foi em Porto de Galinhas, a apenas 1 hora de casa, para que pudessem levar Beatriz junto. Eles passaram 1 semana na praia, brincando com a filha na areia, caminhando de mãos dadas na beira do mar, redescrevendo juntos o que significava ser uma família. Na última noite da viagem, enquanto Beatriz dormia no berço portátil do quarto do hotel, Ricardo e Mariana conversavam na varanda diante do mar. Você se lembra de quando sonhávamos em ter filhos? Perguntou Mariana. Lembro, disse Ricardo. Você queria 3, eu queria 2. E agora? Agora eu quero quantos você quiser, disse ele sorrindo. Mas primeiro vamos aproveitar bem nossa Beatriz. Ela vai crescer sabendo que é amada,
disse Mariana. Isso é o mais importante. E que o amor verdadeiro existe, acrescentou Ricardo. Que vale a pena lutar por ele, mesmo quando tudo parece perdido. 2 anos depois, Mariana engravidou novamente. Desta vez era um menino, que eles batizaram de Gabriel. Ricardo estava presente no parto, segurando a mão de Mariana e incentivando-a durante todo o processo. Beatriz, agora com 3 anos, ficou fascinada com o irmãozinho. Ela ajudava a mãe a trocar fraldas, cantava para ele quando chorava e protegia-o ferozmente de qualquer pessoa que considerasse estranha. A empresa de Ricardo continuava crescendo, mas agora ele havia aprendido a equilibrar trabalho e família. Ele nunca perdia uma apresentação escolar dos filhos, sempre estava em casa para o jantar e fazia questão de passar os fins de semana fazendo atividades em família. Mariana havia se tornado diretora pedagógica da escola onde trabalhava. Um cargo que lhe permitia ter mais flexibilidade de horários e ainda exercer sua paixão pela educação. Eles compraram uma casa maior em um bairro residencial de Recife, com um quintal onde as crianças podiam brincar e um escritório onde Ricardo podia trabalhar em casa quando necessário. Dona Conceição visitava os netos religiosamente a cada 3 meses e havia se transformado em uma avó carinhosa e presente. Ela nunca mais fez comentários sobre a origem humilde de Mariana e até havia começado a contar com orgulho para as amigas sobre a nora professora e os netos lindos que tinha em Recife. Em uma tarde de domingo, quando Gabriel tinha 2 anos e Beatriz 5, a família estava no quintal fazendo um churrasco. Ricardo estava na churrasqueira conversando com seu Roberto, que estava passando 1 mês com eles, enquanto Mariana e Dona Conceição preparavam as saladas na cozinha. "Papai", disse Beatriz puxando a calça de Ricardo, "por que a mamãe chorou no casamento de vocês?" Ricardo riu, lembrando-se da pergunta inocente da filha. "Ela chorou porque estava muito feliz", explicou ele, pegando a menina no colo. "E por que você chorou também?" "Pelos mesmos motivos", disse Ricardo. "Às vezes, quando estamos muito felizes, as lágrimas aparecem sozinhas." "Como quando ganhei a boneca que eu queria?" perguntou Beatriz. "Exatamente como quando você ganhou a boneca", confirmou Ricardo. Gabriel, que estava brincando com blocos de montar no chão, levantou os braços pedindo colo. Ricardo o pegou também, ficando com um filho em cada braço. "Olha só isso", disse seu Roberto, tirando uma foto com o celular. 3 gerações de homens Albuquerque. "E todas apaixonadas pelas mulheres da família", acrescentou Ricardo, olhando para Mariana através da janela da cozinha. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir e os avós se recolheram para o quarto de hóspedes, Ricardo e Mariana se sentaram na varanda como faziam todas as noites. "No que você está pensando?", perguntou Mariana, notando que Ricardo estava quieto. "Em como a vida pode mudar completamente em pouco tempo", disse ele. "Há 5 anos eu estava casado com uma mulher que não amava, vivendo uma vida que não me preenchia. E agora? Agora eu tenho tudo o que sempre quis", disse Ricardo pegando a mão de Mariana. "Uma mulher que me ama de verdade, filhos maravilhosos, uma família unida. E não sente falta de nada da sua vida anterior?" "Da única coisa que sinto falta é do tempo que perdemos separados", admitiu Ricardo. "Mas talvez precisássemos desse tempo para amadurecer e estar prontos para isso tudo." Mariana concordou em silêncio. Ela também pensava às vezes no tempo que haviam perdido, mas sabia que não adiantava se lamentar. O importante era o presente que construíam juntos a cada dia. "Ricardo", disse ela depois de alguns minutos, "eu tenho uma notícia para te dar." "Que tipo de notícia?", perguntou ele, notando o tom misterioso na voz da esposa. "Do tipo que vai mudar nossa vida mais uma vez", disse Mariana, sorrindo. Ricardo a olhou confuso por um momento antes de entender. "Você está grávida de novo?", perguntou ele, arregalando os olhos. "De gêmeos", disse Mariana, rindo da expressão de choque no rosto do marido. "Gêmeos?", Ricardo ficou de pé de um pulo. "Sério?", "Sério", confirmou Mariana. "2 bebês, Ricardo. Nossa família vai ficar ainda maior." Ricardo pegou Mariana no colo e a girou, ambos rindo como adolescentes apaixonados.
Eu te amo tanto, disse ele, colocando-a no chão e beijando-a. Muito, muito obrigado por ter voltado para a minha vida. Obrigada a você por ter me esperado, respondeu Mariana. Os gêmeos nasceram 7 meses depois, Maria Eduarda e João Pedro. Beatriz, agora com 6 anos, se considerava a irmã mais velha responsável e ajudava a cuidar de todos os irmãos menores. Gabriel, com 3 anos, às vezes ficava um pouco confuso com toda a movimentação da casa, mas adorava ser o irmão do meio. A casa ficou pequena novamente, e eles tiveram que se mudar para uma ainda maior, desta vez em um condomínio fechado onde as crianças pudessem brincar com segurança. Ricardo havia expandido a empresa para outros estados do Nordeste, mas sempre mantendo Recife como base principal. Ele havia provado que era possível ser um empresário bem-sucedido sem sacrificar a vida em família. Mariana havia escrito um livro sobre educação infantil que se tornou referência para professores de todo o país. Ela ainda dava aulas, mas agora também fazia palestras e consultorias para escolas. Em uma manhã de sábado, quando os gêmeos tinham 1 ano, toda a família estava no quintal. Ricardo ensinava Beatriz a andar de bicicleta, enquanto Mariana brincava com Gabriel e os bebês gatinhavam na grama. "Mãe", disse Beatriz parando a bicicleta. "A senhora é feliz?" A pergunta pegou Mariana de surpresa. "Muito feliz", respondeu ela. "Por quê?" "Porque a professora da escola disse que nem todos os pais são felizes juntos", explicou Beatriz. "Ela disse que alguns pais brigam e se separam." "Às vezes isso acontece mesmo", disse Mariana, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Mas seu pai e eu nos amamos muito e sempre vamos estar juntos." "Para sempre?" perguntou Gabriel, que havia parado de brincar para ouvir a conversa. "Para sempre", confirmou Ricardo, se aproximando do grupo. "Sua mãe e eu prometemos isso um para o outro." "E vocês nunca vão quebrar a promessa?" insistiu Beatriz. "Nunca", disseram Ricardo e Mariana ao mesmo tempo, se olhando e sorrindo. Naquela noite, depois de colocar todas as crianças para dormir, Ricardo e Mariana se sentaram no sofá da sala para assistir a um filme. Mas acabaram ficando apenas conversando, como faziam na maioria das noites. "Você acha que estamos criando expectativas muito altas sobre relacionamentos para as crianças?" perguntou Mariana, lembrando da conversa da tarde. "Como assim?" "Fazendo elas acharem que todos os casamentos são como o nosso", explicou ela. "Que todo mundo encontra o amor verdadeiro e vive feliz para sempre." Ricardo pensou por um momento. "Eu acho que estamos mostrando para elas que vale a pena lutar pelo amor verdadeiro", disse ele, "que relacionamentos dão trabalho, mas que quando você encontra a pessoa certa, todo o esforço vale a pena. E se elas não encontrarem a pessoa certa? Então elas vão saber que é melhor estar sozinha do que em um relacionamento infeliz", disse Ricardo. "Pelo menos é isso que eu espero ensinar para elas." Mariana concordou. Eles realmente esperavam que os filhos encontrassem o amor verdadeiro, mas mais importante ainda, esperavam que eles soubessem reconhecer o próprio valor e nunca se contentassem com menos do que mereciam. Os anos passaram rapidamente. Beatriz se tornou uma adolescente inteligente e determinada que queria estudar medicina. Gabriel desenvolveu uma paixão por música e aprendia a tocar violão. Os gêmeos eram pequenas personalidades em formação, cada um com suas particularidades e talentos únicos. Ricardo havia se tornado uma espécie de patriarca de uma família grande e feliz. Ele organizava reuniões familiares mensais, onde todos os parentes se encontravam para almoçar e colocar a conversa em dia. Mariana havia aberto sua própria escola, um projeto que ela vinha sonhando há anos. Era uma escola pequena, mas que aplicava metodologias inovadoras de ensino e rapidamente ganhou reconhecimento na cidade. Em uma noite de dezembro, quando completavam 10 anos de casados pela segunda vez, Ricardo surpreendeu Mariana com uma viagem apenas para os dois para Fernando de Noronha. "E as crianças?" perguntou ela. "Vão ficar com meus pais e com sua irmã", disse Ricardo. "Já está tudo combinado." "Ricardo, são 4 crianças", protestou Mariana. "É muita responsabilidade." "Eles vão ficar bem", disse Ricardo. "E nós merecemos uns dias só nossos.
Quando foi a última vez que ficamos sozinhos por mais de 2 horas? Mariana pensou e percebeu que ele estava certo. Eles amavam a vida agitada que tinham com as crianças, mas também precisavam de tempo para cuidar do relacionamento. A viagem para Fernando de Noronha foi como uma segunda lua de mel. Eles caminharam pelas praias desertas, fizeram um mergulho, assistiram ao pôr do sol mais lindo de suas vidas. Você sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Perguntou Mariana numa noite, enquanto jantavam em um restaurante à beira-mar. O quê? É que desta vez eu sei que quando voltarmos para casa, nossa vida real vai ser tão boa quanto estes dias de férias, disse ela. Não é uma fuga da realidade, é um complemento para a nossa vida real. Você tem razão, concordou Ricardo. Eu amo nossa vida em casa, nossa rotina, nosso caos organizado. Nosso caos organizado, repetiu Mariana rindo. É uma boa definição para nossa família. Quando voltaram de Fernando de Noronha, as crianças os receberam como se eles tivessem ficado fora por meses, não por uma semana. Havia desenhos colados na geladeira, historinhas escritas para contar as aventuras que eles haviam perdido. 1000 abraços e beijos de saudade. A casa não é a mesma sem vocês, disse Dona Conceição, que havia passado a semana toda ajudando a cuidar dos netos. Essas crianças perguntavam pelos pais a cada 5 minutos. E nós sentimos saudade deles a cada 5 minutos também, admitiu Mariana. Naquela noite, enquanto colocavam as crianças para dormir e ouviam todas as histórias da semana que haviam perdido, Ricardo e Mariana se olharam por cima das cabeças dos filhos e sorriram. Aquela era sua vida real e era perfeita do jeito que estava. Quando Beatriz completou 18 anos e entrou na faculdade de medicina, Ricardo se emocionou no discurso da formatura do ensino médio. Minha filha, disse ele com a voz embargada, desde o dia em que você nasceu, eu sonhei com este momento, ver você se tornar essa jovem independente, inteligente e determinada. Beatriz estava chorando também, assim como todos os outros na plateia. Pai, obrigada por ter me ensinado que é possível ser bem-sucedido sem perder a humanidade, disse ela. E obrigada por ter me mostrado como é um homem que ama de verdade sua família. E obrigada, mãe, continuou ela se virando para Mariana, por ter me ensinado que uma mulher pode ser forte e independente, sem deixar de ser amorosa e carinhosa. Depois da formatura, a família foi jantar em um restaurante que frequentavam desde que Beatriz era pequena. Gabriel, agora com 15 anos, fez um brinde. A nossa família maluca, disse ele levantando o copo de refrigerante. Que continue sempre unida, mesmo quando a Bia for morar em outro estado para fazer faculdade. A nossa família maluca, repetiram todos, inclusive os gêmeos de 10 anos. Quando Beatriz se mudou para São Paulo para estudar medicina na USP, a casa ficou estranhamente quieta. Ela ligava todos os dias e voltava para casa nos feriados e férias, mas sua ausência era sentida por todos. Ricardo e Mariana descobriram que precisavam se readaptar como casal com um filho a menos em casa, mas também descobriram que seu relacionamento havia amadurecido tanto que eles continuavam tendo assunto e se divertindo juntos depois de todos esses anos. Gabriel se destacou na música e começou a tocar em uma banda da escola. Os gêmeos, Maria Eduarda e João Pedro, desenvolveram personalidades completamente diferentes. Ela era estudiosa e organizada como a irmã mais velha. Ele era espontâneo e aventureiro como o pai. Em uma tarde de domingo, quando Gabriel estava ensaiando com a banda no quintal e os gêmeos brincavam na piscina, Ricardo e Mariana se sentaram na varanda para tomar café. — Em que você está pensando? Perguntou Mariana, notando o olhar pensativo do marido. — Em como o tempo passou rápido, disse Ricardo. Parece que foi ontem que Beatriz era um bebê nos nossos braços. E agora ela está quase terminando o 1º ano de faculdade, completou Mariana. Em pouco tempo, todos eles vão estar adultos, vivendo suas próprias vidas. Isso te deixa triste? Um pouco, admitiu Mariana, mas também me deixa orgulhosa. Nós criamos filhos independentes que sabem se virar sozinhos. Isso significa que fizemos um bom trabalho. E nós? Perguntou Ricardo. O que vamos fazer quando todos eles saírem de casa?
Nós vamos continuar sendo nós, disse Mariana, sorrindo. Vamos viajar. Vamos cuidar da empresa e da escola. Vamos ser avós babões quando chegar a hora. Avós babões, repetiu Ricardo rindo. Eu mal posso esperar. Naquela noite, Ricardo estava no escritório respondendo a alguns e-mails quando Mariana apareceu na porta. Ainda trabalhando? Perguntou ela. Só terminando umas coisas, disse ele fechando o laptop. Já acabei. Ricardo, eu tenho uma coisa para te mostrar, disse Mariana com um sorriso misterioso. O que é? Ela entregou a ele um envelope lacrado. Abra, disse ela. Ricardo abriu o envelope e encontrou uma carta manuscrita. Era sua própria letra, mas ele não se lembrava de ter escrito aquilo. O que é isso? Perguntou ele confuso. Uma carta que você escreveu para mim no nosso primeiro aniversário de casamento, explicou Mariana. Você disse que eu só poderia ler 10 anos depois. Ricardo se lembrou vagamente de ter escrito a carta, mas havia esquecido completamente o conteúdo. Ele começou a ler em voz alta. Minha querida Mariana, se você está lendo esta carta, significa que passamos 10 anos juntos desde que nos casamos pela segunda vez. Espero que tenham sido os melhores 10 anos de nossas vidas. Espero que tenhamos criado filhos maravilhosos, que nossa empresa tenha crescido, que sua escola seja um sucesso. Mas mais importante que tudo isso, espero que ainda nos amemos tanto quanto nos amamos hoje. Espero que ainda riamos juntos, que ainda conversemos por horas na varanda, que ainda sintamos borboletas no estômago quando nos olhamos. Prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que isso aconteça. Com todo o meu amor, Ricardo. Quando terminou de ler, Ricardo tinha lágrimas nos olhos. E então? Perguntou Mariana. Você cumpriu suas promessas? Todas elas, disse Ricardo, puxando-a para seus braços. E ainda vou cumprir muitas outras nos próximos 10 anos. E eu ainda sinto borboletas no estômago quando você me olha assim, sussurrou Mariana. Assim como se eu fosse a mulher mais linda do mundo. É porque você é, disse Ricardo beijando-a. Do quintal chegava o som de Gabriel tocando violão, misturado com as risadas dos gêmeos na piscina. Era o som de uma família feliz, de uma vida construída com amor, paciência e muito trabalho. Anos depois, quando Beatriz se formou em medicina e decidiu fazer residência em cardiologia infantil, toda a família foi à formatura. Ela havia se tornado uma jovem médica brilhante e compassiva, qualidades que havia aprendido observando os pais. Gabriel havia ganhado uma bolsa para estudar música em uma universidade americana e, embora todos fossem sentir muito a sua ausência, estavam orgulhosos de ver os filhos perseguindo seus sonhos. Os gêmeos, agora adolescentes, estavam descobrindo seus próprios talentos e interesses. Maria Eduarda queria seguir os passos da mãe na educação, enquanto João Pedro mostrava interesse pelos negócios do pai. Em uma noite, depois de comemorarem os 15 anos de casamento, pela segunda vez, Ricardo e Mariana estavam na varanda conversando sobre o futuro. Sabe o que eu percebi hoje? Disse Mariana. O quê? Que nossa história poderia ter terminado naquele dia na igreja, quando eu apareci grávida no seu casamento, disse ela. Se você tivesse escolhido fingir que não me conhecia, se tivesse decidido que sua nova vida era mais importante. Mas eu não fiz isso, disse Ricardo. Não, você não fez, concordou Mariana. Você escolheu a coragem, escolheu o amor verdadeiro, e por causa disso, nós temos tudo isso. Ela gesticulou para a casa cheia de vida, para os sons dos filhos conversando em seus quartos, para a vida que haviam construído juntos. Eu nunca me arrependi dessa escolha, disse Ricardo, nem por um segundo. Nem mesmo quando Gabriel quebrou a televisão jogando futebol na sala, brincou Mariana. Nem mesmo quando os gêmeos decidiram pintar o cachorro de rosa, riu Ricardo. Nem mesmo quando Beatriz trouxe o primeiro namorado para jantar e você quase teve um ataque cardíaco? Especialmente nesse dia não, disse Ricardo, rindo mais alto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade do momento e a presença um do outro. Ricardo, disse Mariana finalmente. Obrigada. Por quê?
Por ter me ensinado que o amor verdadeiro existe, disse ela. Por ter provado que vale a pena lutar pela felicidade. Por ter sido o pai que nossos filhos merecem. Obrigado você, respondeu Ricardo. Por ter tido coragem de voltar. Por ter me dado uma segunda chance. Por ter construído essa família linda comigo. Naquela noite, eles fizeram o que faziam todas as noites há 15 anos. Conversaram até tarde, riram juntos, planejaram o futuro e adormeceram lado a lado, gratos pela vida que haviam construído. A história de Ricardo e Mariana se tornou lenda na família. Seus filhos cresceram ouvindo sobre como o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo, sobre como vale a pena lutar pelas pessoas que amamos, sobre como a felicidade verdadeira vem de construir uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Quando seus netos nasceram anos depois, Ricardo e Mariana se tornaram os avós que sempre sonharam ser, presentes, carinhosos, cheios de histórias para contar e amor para dar. E toda vez que alguém perguntava qual era o segredo de um casamento feliz, eles davam a mesma resposta: escolher todos os dias amar a mesma pessoa, especialmente nos dias em que é mais difícil fazer essa escolha. Fim da história. E você? O que achou dessa história de amor e segundas chances? Acredita que o amor verdadeiro pode superar todos os obstáculos? Conte nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes.